Olá, estudante! Olá, acadêmica! Prazer imenso estar aqui com você mais uma vez, porque a gente já se conhece de outros componentes curriculares, mas é um prazer imenso estar aqui discutindo com você um tema bem bacana: a construção de uma árvore genealógica. Você que já lecionou como estagiária ou está atuando nas escolas, você deve já ter percebido que tem algumas atividades na escola que as crianças gostam muito de fazer. Mas tem algumas atividades na escola que as crianças não gostam muito de fazer. Por quê? Porque elas são cansativas e elas são feitas simplesmente para que elas obtenham alguma nota para serem aprovadas nesta ou naquela disciplina, não é verdade? Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção numa reflexão que eu vou colocar antes da nossa discussão sobre este tema. Primeiro a gente pensa e depois faz? Ou primeiro a gente faz e depois pensa? Na sala de aula, as crianças, geralmente, elas são convidadas a pensarem para depois fazerem. Não é verdade? E muitas vezes, quando elas vão fazer aquilo que aprenderam na teoria, quando elas vão fazer aquilo que foi desenvolvido na teoria, elas não conseguem realizar porque as coisas estão muito dissociadas de uma praticidade. Veja só. Quando você pede para uma criança produzir uma maquete e ela estudou a teoria da maquete, como se faz uma maquete, ela acaba fazendo uma maquete de forma dinâmica ou mecânica, dependendo da valoração que a professora deu para aquela atividade. Agora, tem atividades que elas são tão empolgantes, que as crianças gostam tanto de fazer, que a docente, quando começa a fazer na sala, basicamente ela direciona a atividade e o restante é tudo por conta das crianças. São aquelas atividades que a criança faz envolvendo toda a sua família. Esse é o caso da árvore genealógica. Então, ela é uma ação que ela executa na sala de aula, que ela pensa sobre esta ação e o resultado do pensamento dela é uma outra ação. Vocês, num determinado momento, ouviram a coordenadora do curso de Pedagogia da FAEL referir-se a um pensador português chamado Donaldson. Lembram quando a professora Luciana, coordenadora do curso, falou sobre Donaldson? Pois é, ela dizia que a ação leva a uma reflexão e a reflexão leva a uma nova ação. Assim é o que acontece neste tema árvore genealógica. Mas o que é uma árvore genealógica? Por que a gente precisa fazer uma árvore genealógica com as crianças? Simplesmente porque a árvore genealógica é o nosso estudo, é o estudo da história da criança propriamente dita. Não é ela estudar quem liderou este movimento histórico, quem proclamou a República, quem tornou o Brasil independente, quem levou o Brasil a se tornar este país ou um país com estas ou aquelas características. Não. A árvore genealógica é uma parte da história que a criança pesquisa sobre si mesma. Ela vai pesquisar numa série de fontes a sua história. Mas, professor Miguel, que história tem uma criança de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos? Meus queridos alunos, uma criança de qualquer idade ou qualquer um de nós tem uma história que dá para ser contada pela quantidade de anos que a gente tem. Eu, por exemplo, tenho alguns anos, então 50 anos, eu poderia descrever durante estes 50 anos as coisas que eu realizei. Assim como o pessoal aqui do estúdio, todos eles têm 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu acho que para 40 anos, eu acho que o pessoal aqui acho que chega no máximo nessa idade. E esses 40 anos, todos eles realizaram muitas coisas. Mas vocês acham que a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa, ela começou do momento que ela nasceu até agora? Do dia do parto lá na mamãe até agora? Não, não é verdade. A história de uma pessoa começou com o seu pai, que começou com os pais dele, que são seus avós, que começaram com os bisavós, que são os pais dos seus avós, e assim por diante. Então nós temos uma quantidade de pessoas que fazem parte da nossa história que a árvore genealógica procura identificar e valorizar. Olha que bacana. Então você vai conversar com a criança
e vai dizer assim para ela, na aula de história, pode ser na aula de geografia, pode ser numa aula de filosofia, de repente aí na sua escola tem uma aula de filosofia, mas a construção da árvore genealógica, ela é realizada na disciplina de história. E começa assim, você vai avisar as crianças que você, junto com as crianças, e as crianças junto com a família dela, vão pesquisar a história da criança. Como que a gente pesquisa a história da criança? Será que a criança sabe dizer o nome certinho dos pais dela? Provavelmente sabe. Será que a criança sabe dizer o nome certinho dos avós maternos e dos avós paternos? Será que a criança sabe? Será que a criança sabe dizer e escrever o nome dos bisavós e tataravós do lado da mãe? Bisavós e tataravós do lado do pai? Será que a criança sabe fazer isso? Então, a primeira coisa, você professora, você acadêmica de pedagogia, você estudante, você primeiramente vai ter que elaborar aí uma guia uma ficha, com algumas questões que a criança vai levar para casa para os pais preencherem. Então, primeira questão, nome completo da criança, data de nascimento da criança, e você vai pedir também que a família anexe, com relação a essa primeira questão, o registro de nascimento dessa criança, dessa sua aluna. Segunda questão, você vai pedir para a criança que os pais respondam, então, uma segunda questão. O que será essa segunda questão? O nome dos pais dela, o nome da mãe e o nome do pai. Que documento você vai pedir nessa questão para que os pais anexem a essa questão? A certidão de casamento deles. Ah, professor, mas esta criança, os pais não são casados. Eles vivem sob união estável, então eles não são casados, então não tem certidão de casamento. Então, simplesmente, você deve pedir que eles anexem uma declaração feita de forma manuscrita, que eles vivem sob união estável. Eles não são casados, mas vivem sob união estável. Então, eles vão fazer essa declaração e vão anexar a certidão de nascimento da mãe, então, e a certidão de nascimento do pai. A terceira questão, você vai solicitar na terceira questão que a criança leve para os pais responderem uma questão em que se busca o nome dos pais da mãe da criança e o nome dos avós da mãe da criança. Do outro lado, o nome dos pais do pai da criança e o nome dos avós do pai da criança. Agora, a criança pode chegar e dizer assim, professora, eu não tenho pai. Professora, todo mundo tem pai e todo mundo tem mãe. Ou os nossos pais estão vivos ou os nossos pais estão mortos, mas nós temos um pai. O que a criança pode estar dizendo é que ela não conheceu o pai dela. Então você precisa orientar a criança que ela tem um pai sim, e que ela tem uma mãe sim, porque às vezes a criança mora com a tia, não conhece a mãe desde o início. Então quem vai preencher estas questões relativas ao lado da mamãe, que é o nome da mãe, dos pais da mãe e dos avós da mãe? Essa tia vai ter que identificar e de repente é um momento muito interessante, não é? Para essa criança descobrir os seus pais, né? Ter acesso a informações que até então de repente estavam sigilosos. E do outro lado, a criança pode dizer que não tem pai. Não, ela tem o pai sim. Então você vai ter que dizer à criança que ela tem pai, que talvez ela não conheça o pai, mas ela tem um pai sim. Então você levou para casa um questionário em que a criança vai trazer escrito nome certinho dela, com a certidão de nascimento dela, com todas as informações de certidão de nascimento, o nome dos pais, com a certidão de casamento, ou certidão de óbito, de repente, o nome dos avós, com certidão de casamento ou certidão de óbito, dos bisavós, tudo do lado da mãe e depois do lado dos pais, do pai. Então, esses documentos precisam ser providenciados pela criança junto à família dela. Outra coisa que você pode pedir para a criança trazer para a sala de aula são fotos. Foto dela, da criança, foto dos pais dela, foto dos avós, tanto pelo lado de mãe quanto pelo lado do pai, foto dos bisavós, por parte da mãe quanto por parte do pai. E o máximo de fotos que for possível. É claro que uma atividade com crianças da educação infantil
seria interessante você não ultrapassar informações dos bisavós. Porque senão você vai fazer uma árvore genealógica muito extensa. Aqui no Paraná tem famílias de origem europeia que se conheceram há pouco tempo, vieram na época da Primeira Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra Mundial, e a família se perdeu por aí, está no Brasil todo. Mas existem muitas pessoas com o mesmo sobrenome. Então elas anunciaram pelos meios de comunicação ou procuraram no Google outros sites de busca às famílias, onde se encontram essas famílias para poderem juntar todas num grande evento e ali construir uma árvore genealógica. Aqui em Curitiba, por exemplo, tem grupos étnicos aqui em Curitiba que as pessoas produziram sua árvore genealógica, que vai assim, a partir de uma determinada pessoa, em linha reta para cima, o máximo de parente que você puder buscar. Então, pai, avós, bisavós, tataravós, trisavós, e para baixo. Então, filho, neto, bisneto, tataraneto e assim por diante. Também procuraram buscar os parentes na linha colateral, que são meus irmãos, com os seus cônjuges, depois com os seus filhos, com os seus parentes. Então, tanto em linha para cima quanto em linha para baixo, quanto na linha lateral. Então, nós somos, assim, pertencentes a uma grande rede de pessoas, de sujeitos que compõem a nossa história. Depois que estas crianças trouxerem esses documentos para a escola, essas fotos e uma série de outros documentos que você pode buscar no registro civil da cidade, no cartório de registro civil da cidade, no cartório de registro de imóveis, em arquivos públicos, nas secretarias das paróquias, onde esses parentes das crianças foram batizados. Não importa se na paróquia de uma igreja católica ou de uma outra religião, sempre na igreja o sacerdote, o líder religioso, quando do batismo dessa pessoa foi elaborado um documento, um atestado e lá está guardado. Então, simplesmente buscar as fotos, cópias dos documentos dessas pessoas, nesses lugares todos. E também, por meio de site, existe uma série de sites que você coloca o sobrenome desta criança e a criança consegue identificar parentes em qualquer lugar do mundo. Peça para essa criança trazer tudo isso para a sala de aula e você vai perceber que quando ela chegar com a pasta dela, com todas essas informações que ela colheu junto à família dela, ela já fez uma confusão danada, porque ela já falou com a mãe, que a mãe já falou com a tia, que já falou com a avó, já falou com a bisavó, tataravó, tal. Isso já envolveu a família toda. E a criança está se sentindo assim um astro, está se sentindo uma pessoa importante, porque ela conseguiu, por meio de uma atividade que você organizou, chamado Árvore Genealógica, trazer toda a família perto dela e ela vai conhecer toda uma família que de repente ela não conhece. Então eu gostaria realmente que você, num segundo momento que a gente vai se encontrar, percebesse e aprendesse como se faz uma árvore genealógica. Mas se você não quer fazer na sala, usando materiais que a criança já colocou à disposição do trabalho, na sua disciplina lá na escola, quando você pediu material escolar lá no início do ano, você pode fazer alguma atividade na própria internet. Por exemplo, tem um site que é www.familiaridade.com.br, www.familiaridade.com.br. Lá, você entrando lá, você coloca o teu nome, aí pede o nome do seu pai, o nome da sua mãe, então ele vai construindo a árvore genealógica na tela e você pode levar as crianças, por exemplo, ao laboratório de informática da escola para fazer a árvore dela lá na tela. Só que daí aqueles documentos que a criança vai trazer na escola, documentos físicos e fotos, de repente você vai ter que escanear, mandar lá para o arquivo lá do seu computador, do computador da sala de aula lá do laboratório de informática, para a criança ir anexando esses arquivos. Tá bem? Faça de tudo para de vez em quando promover alguma atividade com tuas crianças que envolva a família. Porque quando você envolver a família, a criança vai aprender mais. Ela vai gostar mais, e vai gostar mais de você, e vai gostar mais da matéria, e vai gostar mais da escola, e vai gostar mais de aprender. E a árvore genealógica é uma coisa que a criança gosta de fazer, porque ela é o centro das atenções. Não é outra coisa não, é o centro das atenções. Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho numa aula prática sobre árvore genealógica.